Vamos lá, galera, voltando aqui, nós vimos aí uma questão da indústria, né, do Brasil, assim, o caminho que ela teve, justamente com a questão política caminhando junto, né? Então, seguindo aqui, agora nós veremos agora a distribuição espacial da indústria dentro do Brasil, ou seja, como a localização espacial da indústria dentro do Brasil. Como ela se localiza? Por que ela se localiza? Por exemplo, eu citei para vocês a questão da CSN, que era a Siderúrgica Nacional, que ela foi localizada em Volta Redonda. Então, assim, por que a indústria começou a se localizar ali? Porque hoje nós temos várias empresas em vários locais. Então, na última aula, certamente você vai lembrar que nós tivemos a questão dos tributos, as indústrias, tributos industriais, porque um ganhava mais, outro ganhava menos, então, ou seja, teve muito isso. Então, vejamos aqui agora como que foi feita essa distribuição. Primeiro, vejamos uma coisa, aqui nesse mapa de geografia econômica, geoeconômica, nós vemos que o Brasil é dividido em 3 regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Certamente você lembra desse mapinha quando nós estudamos no primeiro bimestre. Então, a concentração, a massificação de indústria no Brasil hoje está exatamente no centro-sul do Brasil. Praticamente Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Lá é o local da grande questão industrial. Isso se deve por quê? Pela questão da colonização e também pela questão do investimento. Se a gente olhar a nossa localização aqui na questão da colonização, a gente vai ver que toda a parte nossa é a parte do nosso litoral. A região sudeste, aqui nós temos um mapinha aqui, e você vê que o grande aglomerado de indústrias se encontra na região sudeste, com destaque para lá na São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ou seja, grande parte das indústrias se encontram aqui nesse territóriozinho, esse chamado complexo industrial. Olha assim, aqui você pode ver bem melhor. Olha aqui, olha a região, tanto a região sudeste como a região sul apresentam um número muito grande de indústrias. Isso é muito importante porque o Brasil hoje, podemos dizer que ele tem 2 capitais. A capital política, que é Brasília, e a capital econômica, que é São Paulo. Então, olha a distribuição de indústria no território brasileiro. Você pode ver que no Nordeste temos um número pequeno. Lá na região Norte é muito pequeno, só temos aí. Mas o aglomerado de indústrias que nós temos na região Sudeste é muito grande. E na região Sul também. Isso se deve, como eu falei anteriormente, a questão da colonização e a questão de investimentos. Bom, essas regiões começaram a fazer investimentos. Sim, investimento. Começaram a investir. E esse investimento possibilitou o quê? A vinda de outras indústrias, ou seja, a facilidade. E o grande destaque é o seguinte: um dos fatores que contribui para a indústria ficar aqui é a questão da localização, ou seja, o escoamento. Se você pega uma indústria que ela fique localizada na região norte do Brasil, o trajeto que ela vai fazer até chegar a um porto, esse trajeto vai sair caro. Então, o transporte se torna caro. Então, essas indústrias aí, elas procuram praticamente o local onde tem o litoral. E esse litoral serve para quê? Para o escoamento. Grande parte do que é vendido, produzido no Brasil, é escoado através de navios. Para quem não sabe, o navio é o meio de transporte mais barato. Não é à toa que podemos dizer assim que a China se dá muito bem nessa questão, porque ela faz a seguinte intuição: ela pega o produto, vários produtos que são baratos. Por que ele se torna barato? Porque o transporte é barato. Por exemplo, se você for fazer um transporte de avião, ele sai muito mais caro. Então, por isso o produto demora a chegar aqui. Quando vem da China, quando você compra no AliExpress, demora a chegar porque ele vem de navio. Então, todo o escoamento da produção do Brasil é basicamente feito através de portos. Nós temos o Porto do Rio, o Porto de Santos, o Porto de Itaguaí, em destaque, né?
Então, assim, é por onde todo o nosso material é feito. Então, as indústrias começaram a fazer o quê? A se localizar próximo ao litoral das regiões. Então, um grande apelo. Então, assim, o Nordeste também começou a ter uma procura muito grande por essas instalações. Perfeito? As indústrias brasileiras. Bem, no último vídeo, na última aula, nós chegamos a falar algumas indústrias, mas o perfil, será que nós conhecemos as nossas indústrias? Será que temos uma visão como elas são representadas? Quem são elas? Imagina só, se eu pergunto para você, cara, qual a indústria que nós temos hoje? O que você conhece da indústria brasileira? Certamente a nossa visão é ter de indústrias que não são do Brasil. Exatamente. Então vejamos aqui algumas indústrias que se destacam no cenário mundial. Bem, Petrobras, como eu falei anteriormente, foi criada por Getúlio Vargas. A Petrobras é líder do, na produção de petróleo, é uma das maiores do mundo. Ela foi criada lá na década de 40 por Getúlio. A ideia era o ouro negro nessa e hoje assim ainda ajuda muito, é uma das gigantes do mercado mundial entre a Petronas, Texaco, a Shell. Então é uma indústria brasileira, para quem não sabe. Diz o nome, Petrobras, tá? A outra que nós temos é a CSN, como eu falei para você, é a Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN, para quem não sabe, ela foi privatizada no governo do Fernando Henrique Cardoso, era uma indústria nacional, foi privatizada. Qual é a função da CSN? O que ela faz? A CSN hoje ela produz aço, cobre, ferro, é uma das maiores do mundo. Então, se você perceber, tudo que é produzido em matéria de aço vem da CSN dentro do Brasil. Então, é uma das maiores no mercado de produção. Aqui nós temos o seu pátio de produção. Eu confesso a vocês que eu tive o imenso prazer de conhecer, fazer um tour pela CSN, ou seja, passei praticamente um dia dentro da CSN, com direito ao almoço e tudo, mais algumas coisas. Conheci as caldeiras. É um mundo de produção. Um dos grandes problemas da CSN é a questão da poluição. Então, assim, Volta Redonda sofre muito pela questão ambiental, mas a produção dela é muito grande. Ela foi criada, apesar do nome CSN, Siderúrgica Nacional, ela hoje não, parte dela pertence ao governo brasileiro, parte dela pertence à indústria privada. Não é mais uma empresa totalmente brasileira. Que pena. Embraer, para quem conhece a Embraer, quem eu vou falar? Ninguém, assim, a Embraer é uma empresa nacional na produção de aeronaves. Bem, uma coisa que eu achava muito estranho era o seguinte, que desde de 2000 que eu conheço assim, o trabalho da Embraer, mas eu fiquei surpreso de saber que o Brasil não comprava aeronaves da Embraer. Vários países do mundo compravam aeronaves da Embraer, por exemplo, França, Itália, até o próprio Estados Unidos comprava aeronaves da Embraer. E o Brasil não comprava. E eu falei assim, cara, como que pode ter uma indústria e o governo não comprar a própria indústria? Por exemplo, a aeronáutica não comprava aeronaves da Embraer. E aí eu ficava assim, muito estranho isso, não ter participação no mercado, estranho, né? Muito complexo você ter uma empresa e não ter uma participação. Bem, e aí, de uns 5 anos para cá, a Embraer começou a trabalhar junto com a Força Aérea Brasileira. Hoje a Embraer é uma das maiores do mundo. Ela tem uma parceria com a Boeing, que é uma das maiores também na produção de aeronaves no mundo. A Embraer hoje lidera a fabricação de aeronaves na América Latina e fechou parcerias hoje com a aeronáutica. Hoje a Embraer ela produz o maior avião de cargas da Força Aérea Brasileira, que é o KC-390. Ele praticamente substituiu o Hércules, né, que era um histórico da Força Aérea Brasileira.
Para quem não conheceu o Hércules, você pode fazer uma pequena visita no Museu Aeroespacial, que tem lá tem você pode até entrar nele, mas isso é muito bom, ou seja, é uma indústria que começa a trabalhar para o Brasil, ou seja, um dos problemas das estatais que nós temos é o seguinte, ela trabalha só para fora. Quando uma estatal começa a trabalhar para dentro do próprio país, é sinal que futuramente nós teremos grandes lucros lá na frente. Tá? Então essa daí foi a Embraer. A próxima é o Estaleiro Mauá. Estaleiro Mauá, quem lembra de Visconde de Mauá? Então, uma das forças hoje é que a nossa economia industrial está voltada para essa questão do transporte. Bem, e o transporte, evidência-se a nível de transporte de cargas, é o transporte marítimo. Então, a indústria naval, agrave bem esse nome, a indústria naval, ela começa a aparecer de forma muito forte no cenário brasileiro. É um crescimento muito grande. Durante 20 anos, a nossa indústria naval esteve em decadência. Agora, nossa indústria naval ela começa a crescer de novo. Por exemplo, quando você vai para Niterói, você vai para a ponte em Niterói, você passa ali na ilha de Mocangui, você via vários navios abandonados, até dentro da Baía de Guanabara. Isso começa a ser mudado porque os estaleiros começaram a produzir. Como eu falei anteriormente, hoje nós temos a produção de submarinos, e daqui para alguns anos o Brasil tem o primeiro submarino. Então isso é o crescimento da indústria do Brasil, a indústria naval. O polo petroquímico também começa a crescer por exemplo, tivemos uma queda muito grande na questão da produção de petróleo. Algumas empresas fecharam. Quem chegou a ver a questão a fechamento das empresas do Ike Batista, que era ligada ao fornecimento de petróleo. Hoje, lá em Macaé, começa a reaparecer a questão da indústria petroleira. Então, isso é muito importante na questão do gerenciamento da indústria dentro do Brasil. O aparecimento de novos polos, o aparecimento de novos trabalhos, isso é muito bom. Seguindo, nós temos aqui essa indústria aqui que eu gostaria muito de falar para vocês, que todo mundo vê falar e não sabe o que é. Esse aqui é a Marco Polo. Marco Polo é uma indústria que fornece carroceria de ônibus. Para quem não conhece, o ônibus é dividido em duas partes. Um ônibus tem a carroceria, ou seja, que é a parte toda estética, e tem o motor. O motor geralmente é Mercedes, Volkswagen. A Marco Polo é a maior produtora de carroceria de ônibus do mundo. E ninguém sabia que essa empresa é o quê? Brasileira. Ela tem o seu centro lá em Santa Catarina, tá? Então, assim, é a produção muito grande é uma escala muito grande de ônibus. Então, é uma empresa que praticamente está levando o nome do Brasil para frente, levando o Brasil a um patamar bem interessante. Então, é uma empresa brasileira, ou seja, que praticamente hoje lidera o mercado mundial. Bem, nós falamos sobre indústria, então uma das questões muito interessantes é o seguinte, que juntamente com tem um seu lado bom, nós temos o seu lado ruim. O Brasil, durante alguns anos, ele começou a entrar na recessão, ou seja, esse período de recessão, ele aumenta muito a questão do desemprego, ou seja, a indústria ela começa a ficar sufocada, principalmente nos 4 últimos anos, começa a ficar sufocada, 4 não, 5, 8 anos, 10 anos atrás o Brasil começa a ficar sufocado com a questão da recessão da economia e começa a ter o desemprego. Bem, o desemprego ele vem acompanhado com um número estatístico muito perigoso, porque praticamente o trabalhador ele começa a ser mandado embora. E uma coisa importante, o que fortalece um Estado é exatamente a indústria, a compra. Então, os estados começaram a ficar enfraquecidos porque o desemprego, as empresas começaram a fechar. Para ter uma ideia, nós tivemos fechamento de várias empresas. Quem passava ali
pela Avenida Brasil, à altura do Caju, onde temos o açaí. Nós temos ali uma fábrica chamada do Sabão Português. Essa fábrica foi fechada justamente porque houve uma recessão muito grande, ou seja, a moeda não conseguiu acompanhar o ritmo da produção. E a produção não conseguiu o ritmo da moeda. Então, praticamente algumas empresas fecharam. Aí tivemos o alto desemprego. Então, assim, nós temos aqui, ó, 2014, 2000, aumentamos muito a questão do desemprego. E aí que é a função importante. Para resolver essas questões de desemprego, entra em cena, assim, a figura do presidente. Nós tivemos uma figura importantíssima. Assim, a gente pode levar que cada presidente do Brasil tem o seu lado da moeda, né? Os governos começam a aparecer para cuidar dos trabalhadores. Então, os governos apresentam o quê? Para melhorar entre 2013 e 2014, os governos começam a apresentar planos sociais, programas sociais. O que seriam programas sociais? Programas sociais são aqueles programas que ajudam a melhorar a estimativa desse desemprego, ou seja, tentar decair essa questão do desemprego e melhorar. Ou seja, nós tivemos um governo, lá voltando aqui, do Fernando Henrique, que tinha um potencial econômico muito grande, ou seja, fortalecer a economia, mas aí entramos no problema do desemprego. Então, o governo é obrigado a adotar programas sociais, ou seja, os programas sociais foram criados para ajudar o quê? Sanar esse problema na questão do desemprego. Ou seja, o Brasil, apesar de ter um elevante econômico, ainda tem muita gente desempregada, falta de educação, saúde é precária, moradia. Então, tivemos aqui um dos programas sociais criados no governo Lula, foi o Bolsa Família, que a ideia era ajudar as famílias carentes, né, com uma renda baixa, né? Esse programa Bolsa Família, que rende até hoje, é um programa que auxilia todo mês com uma quantia todas as famílias beneficiadas. Então, entre outros, tivemos aqui o PAC, né, que foi aquele programa de saneamento, o ProUni, Fome Zero, Brasil sem miséria. Então, tivemos vários programas sociais que a ideia era tentar diminuir o quê? A carência. Ou seja, todos os presidentes do Brasil tiveram exatamente uma preocupação com a população. Então, assim, especialmente no governo Lula, nós tivemos muito essa questão da... Então, assim, tivemos o FIES, entre outros planos por aí. Então, pessoal, nós tivemos aí a questão muito grande da contribuição da indústria, das empresas. E agora vamos fazer agora é com vocês, cara, assim. Vamos aprofundar nosso conhecimento fazendo exercício da página 404 e 405. A questão 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, você vai ter um tempinho agora que eu vou dar para vocês. Agora, um tempinho para vocês fazerem. E daqui a pouco eu venho corrigindo essas questões, ok? Então, vamos lá, pessoal, pegar a apostila de vocês agora, nesse momentinho aí, e vamos fazer esse exercíciozinho aí, ok? Beleza?